Foi inovador e revolucionário para a época? Foi. Um dos melhores livros que eu li este ano, muito bem escrito, cheio ali das suas tensões, um livro para quem gosta ali de terror, mas aquele terror psicológico, tem algumas outras coisas, não só essa parte creepy, mas é mais pro final. Mas no final das contas é um livro super bem escrito. Que livro é esse, Christian? O Bebê de Rosemary? Vamos conversar sobre ele hoje. Vamos lá entender. O Bebê de Rosemary virou um clássico aí, né? Surgiu nos anos 60, mais especificamente em 1967. Esse livro revolucionou toda uma geração. Em meados da década de 60, 70, estava surgindo muito esse boom, né, do ocultismo, o culto, o satanismo, essas coisas, né? Então ficou bastante na moda naquela época. Então surgiram diversas histórias, diversos filmes e livros. Livros hoje considerados como clássicos. E um dos primeiros livros que surgiram nessa época é O Bebê de Rosemary, de Ira Levin. Gente, um livraço, tá? E por isso que eu digo a vocês, foi inovador e revolucionário para a época? Foi. Porque foi um dos primeiros livros que surgiram sobre esse tema. Era um tema que estava sendo muito procurado e lido na época. Então, esse livro trouxe bastante repercussão. E tanto essa que na mesma década foi adaptado para o cinema e virou assim um grande sucesso. E até hoje faz bastante sucesso esse grande clássico do cinema, né? Outros livros vieram depois, né? Surgiram também nessa mesmo boom do ocultismo, como O Exorcista, também A Profecia. Inclusive a Profecia tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Depois teve vários outros, né, que também seguiram essa mesma linha, aquele Horror de MTV, enfim. Mas eu considero ali a tríade, né, dessa época, desse boom do ocultismo, na época que estava bastante na moda, podemos até dizer dessa forma, que é o Bebê de Rosemary, O Exorcista e A Profecia. São 3 livros maravilhosos. Eu nunca tinha lido O Bebê de Rosemary, já tinha assistido a adaptação, que eu adoro. E, gente, eu fiquei muito impressionado, apesar de já conhecer a história, já saber de todos os spoilers, mas eu fiquei com muita atenção ali. É um livro que traz bastante apreensão, né? Você fica ali querendo saber o que vai acontecer, como vai ser o desenrolar da história. E o livro me trouxe essas emoções, acho que até mais intensas do que o próprio filme, né? Mas enfim, o que essa história vai trazer, né, para o leitor? O Bebê de Rosemary, ele vai trazer um boom de histórias, porque além da história em si, da própria Rosemary, do seu marido e desse seu futuro bebê e o desejo, né, de ter uma criança, por trás tem toda uma história ali dos Estados Unidos acontecendo. Muitas revoluções, né, a gente sabe que os anos 60 e 70 foram décadas assim que bastante polvorosas, bastante revolucionárias, em busca dos direitos, né, os direitos sociais, e enfim. E aqui o Ira Levin não deixou em descanteio ali, não deixou na reserva esses assuntos. Ele trouxe sim, mesmo como um pano de fundo, greves, reivindicações de direitos. A gente, ao ler essa história, né, podemos ver claramente ali atrás, né, nos noticiários que os próprios protagonistas leem nos jornais, em revistas. Inclusive eles querem saber também sobre isso, né? Essa questão do que está acontecendo ali em Nova York. E aí é bem interessante saber essa questão das greves, das coisas que estão acontecendo ali. Por outro lado também tem outras, né? A vida dos artistas, né? Porque o marido da Rosemary, ele é um ator, né? Um ator ali, podemos dizer, daqueles teatros da Broadway, e está querendo seguir a carreira, ser reconhecido no mercado, né? E um mercado bastante competitivo na época. E aí a gente sabe muito bem, inclusive eu vou trazer nesse mesmo vídeo uma parte com spoiler, aí eu aviso, tá?
Nessa primeira parte que eu vou falar, não vou falar nada de spoiler, e é bem interessante porque nessa primeira parte vocês vão conhecer um pouquinho dessa história de forma mais geral, né? A Rosemary, ela se casou, né, com o Guy, né, que é o marido dela. A Rosemary veio de outro lugar que não é Nova York. Ela veio ali querendo seguir uma vida mais liberta. Ela queria seguir uma carreira, ela queria se dar bem na vida, ela queria crescer. Então ela vem ali mais ou menos do interior dos Estados Unidos para uma das grandes metrópoles do mundo, que era Nova York. E ainda continua sendo, né, uma das maiores. Então ela vai para ali, conhece várias pessoas, tem uma espécie de tutor, né, um homem mais velho ali que meio que abraça ela como um pai. Tem o Guy que ela conhece, né, que é um ator em ascensão, então eles se casam, eles começam a morar juntos e vão em busca de um apartamento. E a Rosemary queria muito apartamento ali no centro, e ela já estava de olho nesse apartamento aqui chamado Bradford. E aí, mas era muito difícil conseguir, né, esse apartamento, e eles já tinham alugado outro lugar. Mas eles conseguem um lugar nesse Bradford que é bastante conhecido, mas conhecido ali por coisas bastante peculiares, pessoas que têm um grande índice de morte, né? A mortalidade ali é muito grande nesse Bradford, mas mortes assim de forma muito estranhas. Dizem que nesse mesmo edifício ali, nesse Bradford, acontecia cultos, né, de bruxaria, de satanismo no passado, mas isso ficou no passado, disseram que não tinha mais isso, enfim. Mas a gente vai descobrir coisas assim bem mais profundas. E a Rosemary, o sonho dela, né, era ter um bebê, mas ao mesmo tempo o marido dela não queria, porque ele queria seguir a carreira e achava que uma criança poderia, de certa forma, trazer algum empecilho, né, nessa ascensão de carreira que ele estava seguindo, né. Mas enfim, se mudam para o Bradford e ela começa a construir sua vida, organizar as coisas, o apartamento. Antes dela entrar, aconteceu algumas coisas estranhas, mas ela não se importou tanto. Não quero ir para ali porque ali é central e é muito difícil conseguir um apartamento ali, enfim. Ela vai para lá, começa a organizar as coisas, fica muito feliz. O Guy também, as coisas vão se organizando. Mas ali ela tem vizinhos e a vizinhança ali do condomínio é muito peculiar, é bem estranha, né? E coisas estranhas vão acontecer, que é o intuito do livro, né? Muitas coisas estranhas, muita tensão. Espere desse livro muito terror, muita tensão, muito suspense. Então vai ter muito disso. Mas é maravilhoso, muito bem escrito. Dessa parte em diante, eu vou jogar um pouquinho de spoiler, tá? Então, aí fica ao seu critério, tá? Mas saiba de uma coisa, é um livraço que vale muito a pena ler. Eu digo a vocês que não é um livro que tem tanto terror, é mais suspense, mais mistério. Enfim, a Rosemary, né, se muda para esse Bradford e aí tem esses vizinhos estranhos. Esses vizinhos têm um passado obscuro, são de origem dos bruxos, né, que inclusive faziam cultos, né, ali mesmo nesse edifício. E a Rosemary, o marido dela é meio que encantado, eu acho que recebe uma espécie de feitiço ali no daqueles vizinhos, né? Porque eles chegam a conhecer esses vizinhos, os vizinhos são muito solícitos, enfim, ajudam bastante. E eles começam a criar uma amizade muito grande. Só que esses vizinhos, eles são bruxos. E aí eles meio que encantam ali o Guy, né? Que é o marido da Rosemary. E em troca eles fazem meio que um pacto, né? Que Rosemary também está em busca de um filho. Rosemary não sabe de nada. Mas eles precisam de uma criança para um culto lá, e essa criança vai ser o filho do diabo. E é bem interessante porque eles tinham que encontrar uma mãe, né? Uma genitora, uma mulher que gerasse essa criança, e a Rosemary foi a selecionada. E o Guy entra nessa, né? Sem contar nada para Rosemary, ele entra na onda desse povo.
E em troca disso, né, que se o Guy ajudar, ele poderia ganhar muita coisa, né, sobretudo se ganhar a sua carreira, né, de ator, ganhar a sua vida ali, tanto que ele deseja, e ele firma esse compromisso. Então, em uma certa noite, essa criança é gerada e, gente, ela é concebida ali de uma forma muito estranha, que eu não quero contar tantos detalhes, mas ela é concebida de uma forma muito estranha e a Rosemary engravida. Ela fica muito feliz, né? Claro que ela não sabe tudo o que está acontecendo ali por trás, mas a Rosemary fica muito feliz do que tá grávida, enfim. Só que ela acha muito esquisito, porque primeiro esses vizinhos indicam um obstetra de assim, é o mais famoso, o mais caro, né? Só que esse obstetra também faz parte desse clã. E aí, enfim, ela vai porque ele é muito famoso, enfim. E aí ela tem muitas complicações no início da sua gestação, muitas dores intensas, ela é sugada, a sua energia é sugada. Enfim, é uma coisa assim medonha. E aí, um belo dia, ela vai, descobre tanta coisa ali. Primeiro tem esse pai dela, né, podemos dizer, esse homem que ajuda ela quando ela chega em Nova York. Ele mesmo, meio que sente ali uma função de pai, né, como fosse uma função de pai. E ele chega e ela, quando chega em Nova York, ela se depara com essa figura bem paterna, né? E ele descobre, né, ele vai uma vez lá na casa dela e descobre, ele fica meio que desconfiado de algumas coisas que a Rosemary vai contando, e ele começa a coletar essas informações. E ele meio que descobre que ali era tudo uma armação, que era tudo culto ao demônio, culto de bruxaria, essas coisas. E aí ele vai contar, um belo dia ele resolve contar a Rosemary, e aí ele do nada entra em coma, né? Então a Rosemary começa a ligar ali os pontos, porque teve uns outros casos ali que ela vai desconfiando, e a Rosemary começa a desconfiar de tudo, né? E ela um belo dia descobre tudo isso, e ela fica louca, né? Porque ninguém vai roubar o filho dela, ninguém vai roubar o filho dela. Só que ela tem essa criança e aí a criança é dada como morta, né? E aí, gente, essa criança ela nasce de uma forma muito estranha. Primeiro ela sabe que essa criança tá morta, contaram pra ela, ela fica louca ali, meio que sem acreditar, mas ela tem aquele sentimento de mãe, sabe, que a criança não morreu. E ela começa a ouvir o choro dessa criança, ela acha que é o filho dela, e de fato era o filho dela, e estava na vizinha, naqueles vizinhos, né, bruxos. E chega lá, ela se depara com a criança, coisa mais horrível, acho que uma das maiores cenas, né, do filme, um grande spoiler. E a criança tem as mãos como garras, tem rabo, tem protuberância na cabeça como se fosse um princípio de chifres, e ele era o filho do diabo. Essa é a história do Bebê de Rosemary, né, gente? Gente, que livro, tá? Maravilhoso, muito bem escrito. Quem gosta dessas histórias, então vale a pena ler ali. Quem gostou do Exorcista, a Profecia, então vale a pena ler. Uma outra coisa importante é que eu soube recentemente que esse livro tem uma espécie de continuação chamado O Filho de Rosemary, que foi lançado aqui no Brasil há muitos anos pela editora Record. Vou até deixar aqui a capinha. E, gente, tá esgotado, tá? Eu espero que a Darkside lance numa edição assim bonitona, né? E essa edição, falar em edição, tá muito bonito. Olha a guarda aqui, ultrassonografias. A letra tá maravilhosa aqui, a fonte, né, melhor dizendo. E uma coisa que eu mais gosto que as editoras façam, trazer capas originais, né, as capas clássicas. Eu acho bacana demais. Então, tá aqui. É isso, essa é a história, a famosa história do Bebê de Rosemary. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.